Olá, olá. Você já tinha conseguido entrar sozinha? Agora deu certo. Você tinha conseguido entrar sozinha, foi isso? Sim, sim. Beleza. Eita, a cachorra vai começar a latir aqui. Eu estava caladinha até agora. Participações especiais, faz É parte. bem isso. Então, bom dia a todos, né? É um prazer, sejam bem-vindos. Né? É um prazer para nós do Cine Acalanto, a educação, recebê-los aqui, para a gente discutir, né, debater um pouquinho sobre os dois curtas que foram para essa semana, e que envolve temas bem importantes que a gente vai ver aqui ao longo da exposição. Pode passar, Natália. Então, o Cine, ele é um projeto do Departamento de Educação e Cultura, né, do DEC do Acalanto, que visa o autoaprimoramento, quer no âmbito pessoal, familiar ou institucional, no caso dos voluntários, né, que dessa forma se educam também sobre as questões relativas à adoção, tendo como ponto de partida a linguagem filmográfica, que tanto apreciamos, e propondo discussões e problematizações que vão além, fazendo com que algumas temáticas saiam da tela para a vida real, algumas são baseadas em fatos reais, inclusive um dos curtas que a gente vai assistir hoje foi baseado em fatos reais, e que às vezes é linda e outras vezes nem tanto, né? Então ele aborda esses dois aspectos de realidade. Um dos seus objetivos é ajudarmos uns aos outros a crescermos juntos, como um verdadeiro grupo de apoio, né? GAA. As discussões, depoimentos, relatos de experiências dos presentes, assim como as opiniões de especialistas convidados para o Cine Acalanto, quando haja, né? Tem um fim eminentemente pedagógico, tendo como norte alguns conceitos chaves dentro da missão do Acalanto, que é a promoção da cultura da adoção e do afeto, principalmente, e a busca incessante para que todas as crianças possam se desenvolver em um ambiente familiar e harmonioso, né? Crianças e adolescentes, na realidade. Pode passar, Natália. Aqui são a divulgação das nossas sessões mensais, elas são divulgadas na nossa página do Instagram, né? Então, quem tiver interesse em saber mais sobre as próximas sessões, é só acompanhar a página do Instagram, e geralmente a gente faz a divulgação tanto da película, né, dos filmes, dos curtas, quanto da divulgação das salas também, e dias e horários de discussão. No mês passado, a gente fez a discussão desse filme, que foi Juno, né? A gente fez uma discussão bem interessante sobre a condição de grávidas, adolescentes, né, e como elas se projetam nesse sentido quando elas querem colocar seus filhos, né, para adoção. Então, todas as discussões envolvidas nesse processo a gente abordou em março. E hoje a gente vai discutir dois, né? Um primeiro é um curta, 14 minutos, é O Órfão, é uma película brasileira, que trata aí a vida, né, de Jonas, que é um menino que mora no orfanato, e aí ele é adotado por uma nova família, porém logo depois ele é devolvido ao orfanato com a justificativa de que ele age de um jeito afeminado. É baseado em fatos reais e também é um filme vencedor do Kerpalm, né, que é um prêmio para a produção de temática LGBT no Festival de Cannes em 2018. O segundo curta é o Inclusão, Conscientização IGA, né, 29, que trata do tema de inclusão. É uma história conhecida, né, como Ian, uma história que nos mobilizará, e é baseada na vida de uma criança com deficiência que deseja acabar com as barreiras de solidão e isolamento causadas por deficiente. Este curta tem também 3 prêmios. Essa história, né, apesar de ser uma animação, ela também foi baseada em uma vida real, de uma criança argentina que tem paralisia cerebral e que afeta tanto a mobilidade quanto a linguagem dela. E desde 2012, sua mãe criou a Young Foundation para poder denunciar a sua deficiência e assim também tentar construir uma sociedade inclusiva para o seu filho, né? E ajudar outras crianças também que têm o mesmo problema. O que se pretende com este curta-metragem é derrubar as barreiras e aumentar a inclusão social, principalmente na relação da criança com criança, né? Criança.
Então, aqui a gente vai, a partir esses dois curtas, a gente tem 3 pontos em cada um para a gente observar, né, alertar um pouco mais o nosso olhar, refletir, discutir sobre 3 condições de cada. Para o órfão, a gente vai ter aí a adoção tardia, desafios ao reconhecimento da sexualidade da criança e do adolescente, né, essa relação e onde elas se encontram. Desistência da adoção versus o preconceito versus os impactos que são gerados para o adotado. E o terceiro ponto, como a casa de acolhimento lida com essas desistências. Para o IGA 29, a gente vai ter alguns outros pontos, como as diversas formas de interação da criança com o atípico, a exclusão social e o impacto na vida infantil, e formas de acolhimento infantil. Então, são esses 3 pontos. Aí a gente propõe, né, que a partir da apresentação dos 3 primeiros itens do filme órfão, após a apresentação desses 3 primeiros itens, a gente abre o debate e depois a gente volta para a discussão do IGA 29 e terminando a apresentação dos 3 itens, a gente abre o debate novamente, né, para a gente se cercar de todos as questões que envolvem o curta, né, e depois a gente abre a nossa discussão. Então, o primeiro ponto, né, adoção tardia, desafios ao reconhecimento da sexualidade da criança e adolescente adotados, a gente tem aí a condição, né, da adoção tardia como um forte desafio, né, não só para as casas de acolhimento, como para as famílias, como para o adotado também, né. São diversos desafios, cada um, né, na sua natureza específica, mas um dos que envolvem, de fato, né, a condição da adoção tardia, do que a gente encontrou em termos de discussão de bibliografia, são os desafios ao vínculo, né? Então, o desafio ao vínculo, ele vai entrar aí como uma das principais dificuldades, né, relatadas por famílias, pelas próprias crianças, né, apesar da casa de acolhimento fazer todo um trabalho social, de acompanhamento, né, mas existe esse tempo, né, de se dar para o fortalecimento do vínculo, então ele surge como um desafio muito grande. A família tem que estar muito preparada, tem que estar muito aberta a entender que esse tempo ele vai precisar existir, né? E aí uma série de condições permeiam nessas dificuldades e os desafios a esse vínculo. Alguns relatados durante esse período de vivência, né, ressalta-se o comportamento agressivo da criança, até porque ela está num outro hábitat, num outro lugar, num outro universo, né, ela tem que se reacomodar às vivências e rotinas da família, então não é algo fácil. Então, existe esse período também, né, do comportamento infantil, as dificuldades com as regras e autoridade da família, qual a criança vai fazer parte, visto que ela já estava no universo, ela já passou um tempo naquele universo, às vezes a criança adotada já passou 5, 6, 7, 8 anos, né, numa determinada condição de moradia, e agora ela passa, né, para uma outra condição, e essa adaptação, ela vai trazer esses desafios. Regras também na condição da falta de segurança jurídica, né, que permeia as famílias, né, então naquele momento ainda de vivência, ainda passa muito a insegurança, né, para os pais, e isso gera também esses conflitos. O atraso escolar, né, e problemas quanto à adaptação à rotina familiar também visto como desafios, e todas relacionadas às vivências da criança. E aí o filme, né, o curto, ele mostra bastante quando o Jonatas ele vai para a casa dos familiares, né? Quando passa no processo familiar, ele se adaptando, ele olhando o quarto dele, ele olhando as roupas dele, ele entendendo, observando, né? Curioso ali nos comportamentos do que seria o pai e a mãe a partir de então, a forma de comer, o jeito de lidar, né? Com os elementos. Então, isso tudo gerando desafios ao vínculo, à adoção tardia. Pode passar, Natália. Então, para os pais também, né, é um desafio essa nova vida, né? Então, os pais iniciam uma nova vida a partir da chegada da criança, né, na casa. Então, a partir da chegada desse novo filho, os pais, eles passam por questionamentos próprios, mas também eles são questionados pela sociedade do entorno, né? Que seria aí o acolhimento coletivo da família, dos amigos, o que deveria se aproximar, muitos se afastam, né? Não só amigos, mas familiares também. A gente já viu também em outras películas que o Cine já trouxe essa dificuldade da relação familiar, né? No acolhimento do casal que está se colocando à adoção. Então, isso tudo gera também uma série de conflitos, são somados, né?
Então, muitos familiares não compreendem o porquê daquela adoção tardia e passam a questionar. Então, aqui a gente tem 2 momentos, né, do filme, quando o Jonathan está em casa, o pai está observando ele, e ele está ali, né, pensando, né, trazendo algumas relações de compreensão da família, e em outro momento a família já está um pouco, né, um vínculo um pouco melhor, já estão assistindo filmes, enfim, passando por um momento de família juntos, né, e a gente vê o envolvimento, inclusive físico, né, dos membros da família. E Jonathan, né, aparentemente aí acolhido. Pode passar. Então, algumas pessoas fazem comentários inadequados a respeito da forma que as coisas vão sendo conduzidas, né, com o filho que chega a casa, e às vezes é uma condição muito particular, né, das experiências daquela criança, né, das experiências dos pais, e como eles vão lidar, compreendendo um ao outro, e aí muitas vezes são questionados por pessoas que estão observando de fora, né, por que você não faz instalação, por que você não faz isso, não faz aquilo, né, e isso traz, né, e projeta uma série de pressões sobre a família e sobre a própria criança. E se a família não tiver um histórico de preparação, ela acaba cedendo muito a essas pressões coletivas e sociais, né, e que pode gerar uma série de transtornos ainda maior. Então, falam também sobre receios de possíveis traumas e feridas emocionais das crianças, e comentam atitudes comportamentais, condições de gênero também, né, que provavelmente em filhos biológicos seriam desconsiderados ou tratados com naturalidade. Então, outra condição também que a gente observa, né, é quando o Jonathan chega a casa e eles estão lá naquele momento, né, do jantar, enfim, e ele começa a se sentir um pouco mais à vontade, e ele, né, começa a fazer alguns gestos, alguns comportamentos que os pais começam a ficar em alerta, né? Talvez não seja esse comportamento que a gente desejava para um filho, por exemplo, né? Então, então a condição da adoção, ela passa a ser uma escolha muito perfeita, muito ideal, né? O que aí no que a gente coloca para os filhos biológicos, se tivesse o mesmo comportamento, né? Talvez fosse tratado até com mais naturalidade pela condição, né, da chegada desse filho. Então, é bem interessante, né, nesse momento do jantar, que ele começa a fazer esses gestos e o pai começa a olhar para a mãe, né, começam a se entreolhar, né, começam ali a conversar visualmente a partir do comportamento do Jonas. E aí, algo bem interessante, né, em pesquisas na internet e em outras fontes, investigando um pouco mais, a gente identificou que informações na internet, elas sobressaem muito mais sobre pais LGBT, né, mas não divulgam informações de crianças e adolescentes LGBT que são adotadas, né, eu fiquei bem surpresa quando a gente passou a pesquisar. E aí a gente tem, né, um levantamento de dados, um censo de dados dessas crianças no país, né, e todos geralmente só colocam, né, na condição de gênero masculino e feminino, mas não abordam os outros, né, e que seria uma estatística também interessante de se evidenciar. Então a gente ficou se questionando, né, será que existe um tabu na adoção dessas crianças e adolescentes, né? Existe um tabu também na divulgação de dados e informações, né, diante desse contexto, porque Jonatas é um garoto, né, ele se reconhece, né, ali em seu gênero, ele coloca, né, todo o seu comportamento, tanto na casa de acolhimento, e quando ele se sente mais à vontade, né, no que seria a família dele, ele também coloca o seu comportamento. Então, essa condição de gênero, né, aparentemente, para o nosso país, ela ainda é considerada um tabu, né? E quando a gente fala aí na condição de adoção, parece que esse tabu, ele se acentua ainda mais. Pode passar, então. Então, aqui é só para indicar, né, os outros onde estão. E eles existem, né, mas onde estão, né? E como eles são incorporados tanto nas instituições, né? Será que as instituições têm uma forma diferenciada de lidar, né, com essas crianças e adolescentes, né, que estão na condição de gênero LGBT, que mais, enfim, tem todo um estudo, né, que especifica cada um desses contextos de gênero, mas onde é que eles estão? Né? Como é que eles são acolhidos nessas instituições? Como é que é feita a preparação de pais, né, a serem abertos para acolher essas crianças? E como elas se configuram, como é que elas lidam ao longo da sua trajetória, né, posteriormente, tanto no processo de adoção,
como, né, no momento em que ela não é adotada, né, como é que ela se constitui isso. Então, esses foram questionamentos que a película fez a gente refletir. Pode passar. E aí a gente entra no segundo tema, que é a existência da adoção, preconceito e impactos para o adotado, né? Então, a gente vê aí, posteriormente, né, a mãe do Jonatas, né, descobre ele se maquiando no quarto, né? Eu acredito que vocês tenham assistido a película e tenham visto, né? Ela chega bem animada para falar com ele, e ela se surpreende quando vê ele, né, passando batom, e era um batom que para ele também tinha uma relação muito afetiva, que foi dado pela melhor amiga dele da instituição, né? Então, para além da condição de gênero, aquele elemento, o batom, era um vínculo ainda com seus amigos, né, com as suas experiências, com a sua outra realidade. E aí o curta nos faz refletir sobre os efeitos, tanto jurídicos quanto psicológicos, da devolução das crianças e adolescentes adotados, em estágio de convivência e preparo dos futuros pais adotivos também. Não havendo adaptação entre as partes, para a criança ou adolescente devolvido, representará um duplo desamparo, né? E isso vai cravando na criança e no adolescente essas experiências que são negativas, tanto de cunho físico como psicológico também, né? E consequente reinstitucionalização da criança ou adolescente, gerando assim transtornos de ordem também emocional. As emoções negativas constituem fatores potencialmente desencadeadores de perturbações e profundo sofrimento psicológico. E aí o que a gente nota é que a partir de algumas idades, a criança ela já tem noção do que a cerca, né? Então, na hora que os pais sentaram com o Jonatas, né? Colocaram ele ali de frente, né? Meio que numa postura ali inquisitiva, colocaram, olha, a gente vai se separar, né? E aí ele já percebeu que aquilo não era verdade, né? Que era pela condição de gênero dele que aquilo estava acontecendo mais uma vez, né? E depois a gente nota que não foi a primeira vez que aconteceu isso com ele. E aí ele faz, e com quem que eu vou ficar? Né? Ou seja, o desejo dele ainda de permanecer ali com um com o outro. E os pais se entreolham e, né, ali fica claro que nenhum dos dois quer ficar com ele, né? Gerando novamente um desamparo, gerando novamente ali, né, uma exclusão. Então, a fragilidade no emocional dessa criança, né, ela vai se construindo a partir, né, dessas condições de sofrimento e de devoluções, né? Então, muitas vezes deixam cicatrizes internas no subjetivismo e na formação do próprio indivíduo, né? E posteriormente no ser adulto também. E aí mostram, né, as imagens dele, né, ficando bem triste, e aí na instituição, né, novamente, a assistente social dando força para ele, né? E aí ele coloca, né, mais uma vez isso aconteceu. Então, a gente vê que já é uma trajetória de Jonatas, né? Pode passar, Natália. Então, famílias, ao se deparar com os primeiros problemas cotidianos e ou relacionados com a criança, se a família não estiver bem amparada, né, bem preparada, por vezes manifestam ao judiciário o desejo de sua devolução. Então, é bem importante que nesse processo da adoção os pais, né, sejam os principais aí a estarem preparados nesse contexto, né, a entender tudo que vai envolver, né, esse processo de adoção e o processo de você se envolver com um outro ser, né, principalmente um ser que já tem uma maturidade, né, como a gente fala nas condições de adoção tardia. Então, embora essa situação seja usualmente pouco divulgada, ela é bastante recorrente e compreendemos que esse comportamento viola os direitos da criança e do adolescente, né, vitimizados aí com o novo abandono. A idealização da adoção na nossa sociedade impossibilita a discussão não só sobre as desigualdades sociais existentes no país, né, deixa muito claro isso, mas, sobretudo, sobre os conflitos, as discriminações e as tensões que são inerentes aos processos de adoção. Então, também evidencia, né, a desigualdade que existe na nossa sociedade brasileira, ela acaba sendo evidenciada também, né, nesses movimentos da adoção. Pode passar, então. E aí, como é que a casa de acolhimento lida com essas desistências, né? Então, as instituições de acolhimento, ao longo do processo histórico brasileiro, são responsabilizadas por situações, né, estigmatização e comportamentos dos acolhidos, né? Muitas das vezes, quando a criança tem tal comportamento, a instituição, né, ela responde, né, por aquele comportamento que foi construído, né, entre aspas, para aquela criança, para aquele adolescente. Mas, por outro lado, a gente vê, né, uma série
implementações e programas nessas instituições de acolhimento que incentivam a adoção de crianças maiores e adolescentes, também aquelas com deficiências, transtornos mentais e outros agravos, de descendência afrodescendente ou outras minorias étnicas, e de grupos de irmãos, né, bem como traz a necessidade de mobilizar a sociedade brasileira para realizar a adoção dessas crianças. E aí, no filme anterior, né, a gente viu também a importância e o papel das mídias sociais sendo utilizadas para isso, nessas instituições, né, e como elas se esforçam para que esses programas eles sejam efetivados, né, que a sociedade acolha, que a sociedade entenda a importância. Então, por um lado, as famílias culpam, né, as casas de acolhimento por determinados comportamentos e padrões que as crianças e adolescentes desenvolvem. Por outro, existe um esforço, né, dessas casas e instituições em tentar promover programas e auxílios para que a sociedade se estimule, né, e entenda a importância dessas categorias de adoção. Pode passar, Natália. Então, existe, né, a tentativa de quebra de mitos que constituem a adoção tardia na atual cultura do nosso país e que se apresentam como fortes obstáculos à realização de adoção de crianças e de possíveis desistências também, né? Então, quebrar esse mito da adoção tardia, entender, né, tudo que cerca a adoção tardia, as relações que existem da criança, tanto na casa de acolhimento como com as suas experiências anteriores, né, é a tentativa de quebrar, né, esses obstáculos que podem surgir aí nessa forma de adoção. Então, esforço multiprofissional no tocante à construção dos laços afetivos entre todos os atores sociais, né, na instituição, tendo em vista o desamparo psíquico e social existente de grande parte das crianças e dos jovens no abrigo, né, ou na casa de acolhimento. Então, o número de crianças, né, e suas realidades, o número de devoluções e a forma que a instituição lida, né, há necessidade de um amparo multiprofissional muito grande e, às vezes, a casa de acolhimento não possui esse profissional, né? Ou a quantidade de profissionais que existe não conseguem lidar com a quantidade, né, de enfrentamentos necessários. Então, também existe essa relação, né, na forma de acolher a esses jovens, essas crianças. Bem, volta só ali, Natália, para o slide. A gente terminou o primeiro curta, né? Então eu queria abrir ao debate para vocês, né? As impressões que vocês tiveram, se vocês observaram esses pontos que a gente está trazendo, né? Como é que vocês visualizam esses pontos e outros pontos mais, né? Então está aberto agora para que vocês contribuam com a gente, né? Ampliando aí o debate. Volta para os slides iniciais para eu tentar seguir a mesma ordem lógica. Isso aí. Pronto. Opa, lá no... Não, acho que Isso aí, Natália. tá bom. Isso aí. Deixa eu ver. Sim, reconhecimento da sexualidade da criança e do adolescente. A gente estava falando isso no colóquio ontem, acabou falando, porque uma das palestrantes veio trazer dados, de novo, como você falou, a gente tem bastante dado falando sobre a criança que cresceu em um lar homoafetivo, de duas mulheres, de dois homens, ela é diferente de uma criança que nasceu num lar heteroafetivo ou não. E aí, enfim, ela apresenta a pesquisa dela, que não existe essa diferença, que não existe nenhuma influência nesse sentido, mas, de novo, aí a gente foi debater justamente, e o jovem que está acolhido. E eu comentei sobre uma dificuldade de saber isso enquanto pessoa física, né? Enquanto pessoa que não tem acesso aos dados internos do Sistema Nacional de Adoção. O que está disponível de maneira transparente não traz nenhum dado acerca disso, e muitas vezes os pais, né, os pretendentes à adoção, eles não são preparados nesse sentido. Algumas comarcas têm cursos que incluem ali 1 hora dentro do componente, né, do curso, mas eles não são realmente preparados para... Opa, tem uma pessoa querendo entrar. Para a perspectiva de um filho, e aí essa palestrante apresentou, um filho que desvia da norma patriarcal de expressão de identidade de gênero, de orientação sexual, e como os grupos de apoio à adoção têm um papel muito importante de fazer esse tipo de
discussão, de trazer os pretendentes para debater esse assunto, de trazer essas reflexões. A gente tinha também pretendentes no evento, então foi uma oportunidade também para vários deles conhecerem e debaterem esse assunto. Era isso que eu ia falar, basicamente. Teve alguma coisa que você perdeu, mas... Thay, Oi. Só complementando isso que você falou, acho que tão importante quanto essa informação chegar às famílias de pretendentes é também fazer com que essa informação chegue àqueles que podem fazer pressão também pela exigência, né, desse preparo, né, que você está falando aí. Então, os grupos de apoio, aqueles que controlam, por exemplo, quantas adoções entram em processo de desistência, né? Por conta de questões de gênero, né? Então, essa estatística, né, de desistências, de devoluções, né, ou mesmo de adoções que não dão certo por conta de dificuldades de acomodação, né, familiar com as questões de gênero, ou falta de preparo, é importante ter esse conhecimento, né? Até para poder fazer pressão sobre o Poder Judiciário quanto a essa transparência. Isso casa muito com a ideia que eu estava tendo de que, por exemplo, eu consigo ver se é menino ou se é menina, se tem tantos anos, há quanto tempo estava acolhido, por exemplo, uma criança que foi devolvida, se esse dado está lá no SNA, porque, né, essa criança vai ser adolescente, mas eu não tenho como saber o que não está lá, eu não tenho como enxergar o que não está lá. Se eu não tenho nenhuma discriminação sobre aquilo, caindo em um outro tópico, a questão de como o SNA coloca etnia, né? A raça das crianças que estão acolhidas. E aí a gente tem um número muito grande de crianças que estão acolhidas, por exemplo, crianças e adolescentes estão acolhidas há mais de um ano e que não tem nenhuma classificação de acordo com a autodeclaração ou de acordo com a definição da equipe. Está lá não informado. E é uma coisa muito, muito menos... Existe um estudo muito menos prolongado do que uma definição de expressão de gênero ou de orientação sexual. É um dado muito mais simples e que está faltante para muitas, muitas crianças acolhidas. E que, de novo, dificulta. Se não está informado, eu não sei dizer se a maioria das crianças que está passando muito tempo no acolhimento são de uma determinada etnia, de uma determinada raça. E aí cai de novo nisso, a orientação de gênero, a sexualidade, eu não tenho como dizer. Enfim, e aí aqui estamos nós debatendo isso e que é importante que esse debate saia do Cine e tome forma de um ofício, tome forma de uma nota, tome forma de uma pressão clara e pública para que a gente saiba essas informações sobre as nossas crianças. Perfeito, Tainá. Quem mais pode falar mais, né, sobre os itens que a gente expôs, sobre as condições do filme que a gente também não percebeu, né? Quem mais assistir pode somar mais alguns itens. Um dos pontos que eu achei relevante nesse primeiro curta no início, antes dele, quando ele estava já ali indo para a casa do pretendente, que ele diz: eu vou passar, eu acho que no máximo 5 semanas, de 4 a 5 semanas. Se for 5, é meu recorde, é uma coisa assim que ele fala. Então, como a gente vê que as marcas de outras adoções não sucedidas, como ele já carrega ali uma negatividade, uma não crença no que vai dar certo. E quando também a coordenadora lá do acolhimento fala do cabelo dele, por que você fez isso agora? Então, a pressão que é colocada muitas vezes ali naquela criança e acaba que ela já vai toda... já bota na sua cabeça que não vai dar certo, então até dificulta essa vinculação com os pretendentes. É uma das coisas que eu achei que o Curta trabalhou de uma forma bem sutil, mas que é uma das coisas mais chocantes, vamos dizer assim, na trajetória dele.
já se configura como um obstáculo também, né? Essas marcas, essas cicatrizes, ele já coloca ali, já vai mais tolhido, né? Ele vai com a crença de que não vai dar certo. Vou passar um tempo ali na casa de alguém, umas 3, 4 semanas, mas porque eu tenho essa memória, essa experiência anterior, né? De que isso já aconteceu. Ele até fala, é melhor fazer isso aqui do que sujar o banheiro da mulher. Porque, tipo, é uma mulher. Não vai ser minha mãe. É, exatamente. É uma mulher. Melhor nunca dar trabalho tanto, assim. Eu sei que vai ser só um tempo. Bom dia, estão me ouvindo? Sim. Sim. Oi, Ana, Cláudia, tudo bom? Gente, eu também achei bem forte, né, o curta, e uma coisa, né, vendo também até o pós, a discussão de vocês, é como essa falta de informação, falta de clareza, todas essas inseguranças que partem das duas partes, pode ser um grande elemento de distanciamento, de retirada de novos pretendentes, né? Porque vão existir as pessoas que vão ficar com esse receio de não estar preparado a qualquer situação. Então, eu acho que essa falta de divulgação, tenho visto muito a questão da adoção ativa, né, da procurativa, que a princípio, a primeira vez que eu vi, eu fiquei com aquela visão que muita gente tem, nossa, mas é uma coisa meio mercadológica, e depois eu comecei a analisar que, na verdade, é justamente essa transparência que a Tainá também fala, de você ter acesso a números, de você ter, porque você só vai estar preparado se você tem uma boa consciência, né, a coisa da transparência. E aí, realmente, como reforça uma situação dessa do filme, reforça, quer dizer, o menino voltou mais de uma vez, justamente como repetidamente o erro acontece. De quê? De não ter uma preparação desse casal ou dessa pessoa, que pode ser só uma pessoa, né, a vir adotar, para essa realidade. Então, me faz refletir muito o quantas pessoas que podem ter tanto interesse se sintam repelidas ou com receio dessa possibilidade de se jogar no escuro. É claro que a gravidez, né, se você for ter um filho biológico, é isso. Mas é um isso inconsciente, né? Então, quando os casais se observam nisso de maneira tão consciente, eu acho que deve bater uma insegurança a ponto da gente repelir. Então, reforça realmente, assim, eu reforço, na verdade, a fala da Tainá, o quanto isso é importante e o quanto isso poderia permitir a aproximação de outros casais que já tenham filhos ou que pretendam ter um primeiro filho, como era o caso do curta, a se tornarem pretendentes. Isso foi uma coisa que me fez refletir um pouquinho desse curta, só colaborando. Entre outras coisas que vocês já colocaram, claro. Muito obrigada. Transparência, né? Pode tentar aí solucionar uma série de obstáculos que podem vir. Miss, aí se eu Oi, puder Marcelo. complementar, Pois não, fica à vontade. a Ana Cláudia falou dos pretendentes, né, e o preparo, mas da própria criança também, né, para lidar com as questões da própria sexualidade, né, que ela está desenvolvendo ainda, né, enquanto vai adolescendo, né, e deixada aos seus próprios mecanismos, né, para lidar com aquilo tudo que, né, dentro da própria instituição de acolhimento, ela está sujeita a todos e talvez maiores preconceitos, né, porque não tem nenhuma censura, digamos assim, um censor, né, aquele superego, a pessoa que cuida, o cuidador, né, o pai, a mãe, que orienta, né, que censura determinados comportamentos, se freiam, né, determinadas atitudes, e lá eles estão sujeitos a relações muito cruas, né? Sem tantos limites assim, né? E aí você está se descobrindo, né? A sua sexualidade despontando com a puberdade, né? Sem nenhum preparo ou acompanhamento, isso pode ser muito danoso ou prejudicial até para o relacionamento com um futuro pretendente, né? Então, é só para olhar esse outro lado também. Eu queria só fazer uma adição, né? Adicionar um negocinho que é as falas da coordenadora, que eu não entendo ela como um assistente social, eu não sei se ela tinha exatamente esse preparo, não dá para saber, né? Pela história do filme. Mas ela sempre repete que as coisas acontecem do jeito que elas têm que acontecer, e eu acho isso uma noção muito danosa do ponto de vista de que
elas não precisavam acontecer daquele jeito. Tudo isso que a gente está falando é dizendo que elas não precisavam acontecer daquele jeito. Eu entendo, óbvio, enquanto a personagem tentando, como uma única pessoa, que é ela que está tomando conta daqueles meninos, ela está fazendo o máximo que ela pode. Ela não pode mais fazer além daquilo ali. Mas que as coisas não acontecem do jeito que elas têm que acontecer. Um preparo daqueles pretendentes, um acompanhamento para aquele menino e para os colegas do entorno, inclusive, porque a gente vê uma situação de bullying ali dentro, né? De alguém que grita para ele joga o espelho de volta. E como que, às vezes, a gente tem essa noção fatalista de que não tem o que se fazer. E aí é nesse momento que a gente cruza os braços, porque não tem nada que a gente possa fazer a respeito disso. A gente está aqui justamente porque a gente acha que tem o que se fazer a respeito disso. Enfim, é porque eu fiquei na cabeça, porque ela repete umas 2, 3 vezes, meu filho. Infelizmente, né? Não deu dessa vez. Não deu dessa vez. Não deu dessa vez, como não deu várias vezes para ele. Verdade, Camila. Obrigada. Vamos passar para o IGA29 agora, com Natália, e a gente vê outros pontos também, né, desse novo curta aí, que vai também ter suas relações com o órfão, né, mas de uma forma um pouco mais sutil. Oi, pessoal, bom dia. Então, aqui no IGA29, quando a temática principal é focada numa criança com uma deficiência física, neste caso. Só que ele trabalha muito mais do que mostrar apenas essas deficiências, né? A gente vê muito a questão de interação social, interação da criança com situações novas para ele, para aquilo que seria atípico. E uma das primeiras coisas que a gente observa, que poderia se questionar, é quais seriam esses tipos de interação. Porque ele é bem curtinho, né? 7 minutos, ele mostra basicamente a criança tentando ali num parquinho ter novas amizades e mostra um pouco da mãe dele por ali. Então, quais são os tipos de interação que a gente poderia ter ali? Apenas a interação familiar, uma interação profissional, uma interação verbal? E qual o papel dessa interação na construção do ser? Porque quando a gente dá uma pequena pesquisada sobre interações de crianças, sempre tem muito voltado à escola. Vocês podem dar uma olhada que é sempre quase tudo que se tem publicado ali em relação à escola. Mas a criança não interage somente na escola. Então, a gente queria ver, o primeiro ponto aqui é discutir sobre isso. E Vygotsky, ele fala que o comportamento do homem é formado por suas peculiaridades, suas condições biológicas e sociais do seu crescimento. Então, não é só um tipo de ambiente, mas é o contínuo estímulo que eles vêm trazendo. E todos esses estímulos podem potencializar a criança, o ser, a desenvolver algumas atividades ou de se desenvolver a partir dos outros, né? Vem a questão da potencialidade, com suas famílias, amigos e a comunidade em geral. E a gente vê essa potencialidade ali quando ele começa, logo nas primeiras cenas, ele tenta interagir com algumas crianças e tem várias outras crianças de um parquinho. Então, ali mostra a importância da interação em novas situações. Entretanto, o que possibilita essas interações sejam positivas? Será que sempre serão positivas? Será que não vai deixar de passar algo? E a gente vê que o suporte emocional, trabalhar o emocional dessas crianças para se desenvolver sadiamente e ver essas coisas novas e desafiadoras muitas vezes, precisa de um suporte, precisa ser trabalhado antes. E também a gente pode tem que ter uma aprendizagem com a diversidade, porque o que a vida mais nos aponta é a diversidade entre situações. E o filme vem retratando bastante essas questões de diversidade, porque ele mostra ali, no seu todo contexto,
Ele tenta a primeira interação, não consegue, não é bem sucedida e ele regride, sofre com aquilo. Ele tenta a segunda interação, também não consegue, acaba regredindo um pouco. E a partir da terceira interação é que ele se desenvolve e consegue quebrar as barreiras. O que puxa até um pouco com o anterior, dessas marcas que eles são levadas devido aos fracassos que ele já teve, como aquilo pode moldar ou não o indivíduo. Então, a gente poderia discutir também se pode superar todas as dificuldades da interação individualmente. Se o ser ele não precisaria de nenhuma rede de apoio. E o que a gente vem dizendo é que qualquer deficiência pode ser superada através do social e do uso de instrumentos. Então, não é só o indivíduo querer, ele também vai precisar do apoio de uma rede que instrua muitas vezes ele. Essa rede pode ser a família, pode ser amigos, pode ser a casa de acolhimento, pode ser algum projeto. Então, isso a gente tem que ver bastante e discutir bastante para melhorar cada vez mais. E uma das coisas que ele mais trata é em relação à exclusão social e o impacto que ele vai causar na vida infantil dessa criança. Tem, para mim, uma das cenas mais fortes, que é essa daqui, onde o garotinho aponta para ele, exatamente no momento que ele não consegue, não tem êxito naquela tentativa de interação. Então, além de ele já estar triste, ainda teria outra pessoa botando ele mais ainda para baixo. E o quanto o fracasso e quanto essa repetição, porque além de você não conseguir aquilo que desejava, ainda tem alguém que intensifique sua dor. Então, o quanto essas situações podem acolher e quanto elas podem impactar no desenvolvimento da vida infantil. Por mais que aqui no curta ele tenha um apoio, a gente percebe que eu acredito que seja a mãe dele apoiando e dando sustentação, nem sempre esses sentimentos vão ser positivos, né? Pode gerar um sentimento de raiva, pode gerar um sentimento de angústia, de dor, e isso pode gerar várias outras coisas. E o que gera a exclusão, né? O que gera é o medo, do julgamento social e quando a gente sai do padrão. Então, dentro disso aí, muitas vezes vem a não aceitação e, consequentemente, a diminuição por ser aquilo que por ser diferente. E o quão profundo essas marcas de exclusão podem penetrar em quem vive? Será que elas sempre vão moldar a pessoa? Será que nem sempre? Ou dependendo do que for? E eu diria que depende. Depende do que aconteceu, depende da idade, depende de quão emocional, o quão maduro aquela criança tem para entender as situações e lutar por elas, quanto a estrutura familiar pode influenciar em todo o desempenho, vamos dizer assim, daquele acolhido, daquela criança. E elas vão definir a personalidade futura. Eu diria que definir é uma palavra muito forte. Não podemos dizer que o sujeito vai ser moldado por tudo aquilo que ele está passando ali diretamente e vai ficar uma marca muito profunda, mas que ele vai influenciar na personalidade e como ele vai lidar com as situações futuras é bem possível. A gente vê, por exemplo, no curta, que ele tenta, nessa primeira cena aqui, o copo dele começa a tremer como se ele estivesse lutando para conseguir tentar interagir ali. Ele luta e todos ficam observando para ver o que acontece. E ele acaba sendo arrastado depois, ele não consegue. Então, aquilo pode ter influenciado ele, mas não, a gente vê que não determina a personalidade dele. E essas situações vão acontecer naturalmente, e acontecem em nosso dia a dia. E é algo que a gente tem que prestar bastante atenção. Tem como evitar essas situações? Teria o que a gente fazer e eliminar essas possibilidades? E, às vezes,
O ideal seria que sim, né? O ideal seria que esses danos, essas coisas não acontecessem, mas talvez também não, porque talvez a gente não tem como controlar tudo, mas pode sempre melhorar continuamente. É o que a gente tenta fazer, debater, ver onde são as fraquezas também. O que é que a gente pode fazer para que se tenha esse melhor desenvolvimento nessas capacitações dos pais, nesses processos que as crianças passam até conhecer os seus pretendentes. O que é que a gente pode desenvolver? E como a gente disse no primeiro, o papo está aqui, o Cine está aqui exatamente para ver essas coisas e pontuar o que é que pode ser feito ou não, de acordo com o que a gente também consegue alcançar. E quais são os comportamentos podem gerar devido a essas marcas? O que é que a gente vê? Eu acho muito chamativa essa daqui quando ele chora, desce a lágrimazinha e a mãe limpa a lágrima dele. Então, assim, a dor, né, geralmente tem um processo de dor e sofrimento devido a essa exclusão, causa um impacto muito nocivo, vamos dizer assim, e acaba que muitas vezes vem a solidão. Aqui, se vocês lembram nessa cena, todas as crianças estão brincando com seus amiguinhos e ele está brincando sozinho. Aí ele começa a olhar para aquela amiguinha, ela sorri e ele fica um pouco encabulado, que seria exatamente essa cena. E depois os outros amiguinhos ficam olhando assim, sem entender o que está acontecendo. Então, quais são os comportamentos e o que é que eles podem ter gerado devido a essas marcas? Cada indivíduo, né, ele é um indivíduo, então ele pode ter reações diferentes, em épocas diferentes, lidar de formas diferentes. Mas essas marcas geralmente deixam algum sentimento negativo, que pode até desenvolver uma ansiedade, uma fobia social, levar aquela criança a ter uma rebeldia, um medo, e até os aprendizados, que nem sempre eles podem ser bons, né? Eles podem ocasionar, por exemplo, uma fobia social. Ele aprendeu que não deveria tentar ali e já não vai mais atrás, já não busca, como igual no primeiro curta, que ele vê exatamente que já foi devolvido algumas vezes e já não acredita. Então, eles levam uma aprendizagem que muitas vezes não é o ideal. E a família é determinante para uma mudança? Esse apoio é determinante? E determinante, eu também diria que não. Porém, é uma rede de apoio muito forte e que pode influenciar. Assim, vemos também um pouco da questão do indivíduo, que ele tem a sua participação, mas que ele também é fortemente influenciado por a sua rede de apoio, que no caso do curta seria a mãe e aquela amiguinha. E nos nossos dias pode ser o pessoal da casa de acolhimento, os pretendentes, todas as ONGs também que nos apoiam e todo o contexto jurídico e social. E que formas de acolhimento podemos encontrar? O que é que mais se vê nesse pequeno curta? Que primeiro até nos leva que seria esse acolhimento infantil, né? Que seria meio que dar importância e procurar entender de forma empática as emoções, as ações, as falas e brincadeiras dessas crianças. É tanto que o primeiro contato empático que ele tem é quando a menininha começa a brincar com ele. Uma das cenas mais bonitinhas no início. Que ele está ali um pouco envergonhado e ela chega para brincar e ele chega muda o seu humor, o jeito que fala. E como essas pequenas ações, às vezes, podem moldar positivamente uma pessoa. E como eles podem também gerar aquela faísca de que, eu queria ter isso, que muitas vezes essa faísca pode ter ficado apagada. Então, ver essa parte empática das emoções, das suas ações, e principalmente com crianças, as brincadeiras entre elas, é algo muito importante.
E quais são as formas que isso poderiam ser realizadas? Eu diria também que entre diálogos, demonstrações de afeto e relações interpessoais. Então, tem que ver todo um contexto geral e mais amplo do que pode motivar. Tem que entender caso a caso. E que fica, acho, bem evidente no final, quando ele está sendo puxado e todo mundo tenta puxar ele de volta, tenta acolher ele, dar esse acolhimento que a criança precisaria, essa rede de apoio. Então, é uma das coisas que o curta ele demonstra muito bem. E, por fim, o que, afinal, pode possibilitar e o que ele impossibilita esse acolhimento. Essa questão de possibilitar poderia ser a vivência de novas experiências, porque tudo que é novo gera um pouco de medo e a gente poderia trabalhar isso, principalmente nas crianças que estão nas casas de acolhimento, porque são novas situações, como foi até falado ontem no colóquio, uma das perguntas da primeira palestrante à tarde era e se a criança já não quiser mais ser adotada? Se ele já não perder, pode ser que seja exatamente pelas experiências que ele viveu e ele já não quer mais. Então, a gente tem que possibilitar essas vivências de novas experiências e sempre tentar experiências positivas para que elas possam carregar isso com você, com elas. E o que impossibilita também é esse medo desconhecido ou essas experiências ruins que elas tiveram, como já foi discutido anteriormente. E como correlacionar o acolhimento infantil com a atitude adotiva? O que é que poderia ser feito? As duas são importantes, né? Para um desenvolvimento saudável, porque quando a gente consegue colocar ali no dia a dia essas atitudes adotivas, consequentemente, eu diria que a gente consegue acolher essa criança. Então, são questões que têm que ser repensadas em atos simples, como a gente vê que quando as crianças estão ali no seu cercadinho, estão ali no seu parquinho, e o protagonista ele tenta entrar no mundo dessas outras crianças. E depois a gente vê que não, que para ter aquela felicidade ali, as crianças teriam que entrar no mundo do protagonista, que é quando há esse encontro de informações. Então, como a gente vê, principalmente nesse segundo curta, que essa rede de apoio é tão importante e que debater esses medos são talvez primordiais para um processo bem-sucedido. Eu queria finalizar assim, aqui a minha discussão e convidar vocês para também compartilhar e ver o que vocês viram de diferente, o que gostariam de acrescentar, ou até relatos pessoais que vocês poderiam ter. Volta naquele slide dos itens, Natália, que aí às vezes acaba iluminando melhor ali o. Aí. Pronto. Podem ficar à vontade, viu, gente, para debater. Ana, Marcos, Sara, Elisandra, Tainá. Por favor. Elisandra falou que ia ficar de ouvinte hoje, mas se ela quiser falar a qualquer momento. Tinha que comentar, assim, interação com atípico é muito difícil porque, assim, a criança vai ser naturalmente curiosa, ela vai, via de regra, tentar entender aquilo ali, sendo que a criança, todos nós aprendemos por exemplo, a gente copia quem está próximo da gente, a gente copia, e se a gente não conhece o diferente, se a gente sempre vê os nossos próximos tratando o atípico com distância, com pena, com o que quer que seja, a gente vai copiar esse comportamento. Então, eu lembro da história de uma priminha minha que eu tenho certeza que ela via esse tratamento de pena muito forte dentro da casa dela, então teve várias situações durante a minha infância em que a gente encontrava pessoas com deficiência e ela tinha essa reação que é constrangedora e que coloca a pessoa com deficiência num local, né, ai, o coitado, ai, tudo mais.
E aí eu estava lembrando de exclusão social também, já pegando do outro ponto para comentar. Eu vi uma fala outro dia que foi muito interessante, que é o que define uma coisa como uma deficiência e que a pessoa vai, de alguma forma, ser excluída, é quanto que a sociedade está disposta a enxergar aquilo como deficiência e o quanto que ela vai se moldar para receber as pessoas que são diferentes, porque todos nós somos diferentes, algumas diferenças são acomodadas e outras não. E a pessoa dá um exemplo muito claro. Eu, Natália, Miss Lene, Marcela, você e não sei quem mais, todos nós temos uma deficiência, que é muito bem acomodada pela sociedade, que é a deficiência visual. Nós temos miopia, nós temos astigmatismo, que, querendo ou não, é uma versão subótima de uma visão que é definida como a padrão e a perfeita. A diferença é que isso daqui a gente esquece que isso daqui é uma deficiência, porque todo mundo tem um óculos, todo mundo tem uma lente de contato, tem cirurgia para correção. Então, isso daqui não se sente. Quando você olha para uma pessoa com deficiência e você enxerga ela dessa maneira, é porque já vem há um tempo alguém dizendo isso é uma deficiência, isso é diferente, porque você não olha para uma pessoa de óculos e diz, tadinho, não tem a visão perfeita. A gente vai juntar essa pessoa no nosso grupo? Ou você não se sente super, né, diferente por usar esse óculos? E eu fiquei, gente, é mesmo, né? E eu estava lembrando disso enquanto estava rolando essa discussão. Eu acho muito interessante também do curta, como que no final a surpresa de que, tipo, não é ele que vai entrar para dentro das gradezinhas e interagir com as crianças no espaço delas. Não, acabou gradezinha. O espaço todo é de todo mundo, quem quiser entra, quem quiser sai, e na verdade no primeiro momento são elas que saem da zona delas para chegar até ele. Enfim, achei muito lindo, gostei muito. E dá uma ideia meio de que aquela grade era formada no subjetivo, né? Quando eles começam o processo de acolhimento, as grades começam a se desmaterializar, né? Uma coisa bem... uma barreira, né, que não é física, né? Ela se desmaterializa no ato do acolhimento, né, das crianças. É bem interessante, bem subjetivo nesse sentido. Esse curta, ele é fantástico. A animação é uma paixão, assim. E é isso mesmo, Tainá. Na verdade, o tempo todo, pelo menos a visão que eu tive, é a criança tentando se adaptar. Você vê que ele tenta ficar em pé, ele tenta se adaptar ao mundo que é o considerado normal, né? O das crianças. Ele tenta chegar, ele tenta se aproximar, ele tenta ficar em pé, ele tenta se comunicar. E aí é só quando alguém tem o entendimento, né, de que para que ele realmente seja integrado, eles precisam de um esforço, mas que eles precisam ultrapassar aquela barreira do parquinho, eles precisam ir de encontro à criança, é que a criança interage, quer dizer, ela interage ainda, nesse momento, ela é vista dentro do grupo e integrada na sua cadeira de rodas. Ela não precisa mais fazer aquele esforço que ela estava fazendo antes, então é muito rápido, é o tempo todo a criança tentando chegar. E aí, quando eles se dão conta, né, que é quando eles se juntam de maneira coletiva para trazer, é quando a barreira se quebra e que você vê que, na verdade, em nenhum momento era aquela criança que devia estar passando por tanto sofrimento, era o grupo que deveria acolher ela do jeito que ela é, da cadeira de rodas. Eu achei fantástico, é muito interessante. Eu queria trazer uma relação de ontem, né? Também, como Tainá trouxe no comentário outro curta do colóquio, né? E aí os assuntos do colóquio estão muito presentes agora na cabeça, né? Numa das salas de discussão que a gente estava debatendo a temática que a Silvana trouxe, né, sobre diferentes tipos de família, né? Aí uma das pretendentes lá colocou que ela é pretendente a uma criança, e o perfil dela é uma criança com necessidades especiais. E ela relatou a dificuldade, né, de encontrar, mesmo nos grupos de apoio, outros pretendentes ou já pessoas que já adotaram,
que adotaram com esse perfil, né? Então, até a busca pela coletividade, né? A busca pela coletividade com quem a gente poderia compartilhar experiências, para ela é penosa. E aí, uma das ideias que surgiu lá, inspirada muito numa outra ideia que surgiu também num outro momento na palestra de Suzana, que foi a ideia de ter um GAA virtual, né? Um grupo de apoio virtual, que Suzana chamou lá, a ideia deles de GAA Sem Fronteiras. E eu pensando com os meus botões, eu levei para a plenária principal esse daí, né? Por que a gente não teria a possibilidade de ter um GAA virtual, um grupo de apoio à adoção virtual, para as famílias adotantes ou pretendentes a crianças com esse perfil, né? Que eles pudessem se encontrar e debater as suas experiências, né? E suas frustrações no processo, né? E seus sucessos também, né? Mais importante ainda, né? Então, isso foi algo que é interessante e o curta suscita isso daí, né? Eu achei bem interessante. O que é que vocês acham dessa ideia? Eu acho muito massa, Marcelo. Muitas das discussões que estavam acontecendo no colóquio, eu estava pensando inicialmente em um formato que eu vou até contar aqui para vocês. Eu participo de uma lista de e-mails de bioinformática, né, que é a minha área profissional. Então, é como se fosse um fórum, sendo que a gente recebe por e-mail as notificações. Fulano abriu esse tópico e vai respondendo por e-mail normalmente. E eu estava pensando numa coisa simples como essa, que faz a diferença. É um fórum, está lá em um local na internet, se a pessoa quiser acessar, mas vai estar chegando na caixa dela. E aí, nessa própria fala dessa pessoa que não encontrava outros pretendentes ou já pais por adoção com que ela pudesse, enfim, aprender, a própria Suzana deixou o contato dela, porque Suzana e Luiz são pais de uma pessoa com deficiência. E assim, Suzana perguntou de que região você é, a pessoa respondeu e depois Suzana deixou o contato. Então, eu acho que ela buscou na cabeça dela se ela tinha histórias nessa região e ela percebeu que ela não tinha. Não tinha. E ela é uma pessoa que conhece muita gente. Então, essa ideia de ter um local virtual onde as pessoas podem ir, eu acho que é maravilhosa. E eu acho que é o tipo de assunto que vale a pena a gente discutir, porque a gente falou no primeiro curta, de trazer essa consciência sobre identidade de gênero, orientação sexual, mas também de falar sobre deficiências, quais são as deficiências que existem, como que a gente fala sobre essas deficiências, quais são os termos mais adequados, porque a gente tem crianças acolhidas, crianças e adolescentes com essas deficiências. E assim, não conheço nenhum que frequente o acalanto, mas a gente pode ter pretendentes com deficiências e como que é essa relação e como preparar, inclusive, quem está acolhido para receber essas pessoas. Enfim, muitas questões. Estou só jogando aqui. Tinha anotado um monte de coisa que eu nem falei, mas é isso. Ai. Super apoio. Não é isso. Sim, o negócio do serviço de aprendizado. Tem 2 memes relacionados a isso, que um é serviço de aprendizado, mas eu preferia ter ficado burro. E o outro é o que não lhe mata, que tem aquela frase, o que não lhe mata, lhe fortalece, mas às vezes o que não lhe mata, lhe deixa traumatizado. E assim, né, a gente não pode ficar, não, vai dar certo, você é uma pessoa super forte, você vai enfrentar tudo. Não. A gente precisa justamente disso que a Natália falou, de uma rede de apoio. A rede de apoio é a família? Talvez, para cada pessoa vai ser uma coisa. Às vezes a rede de apoio é um grupo de amigos, às vezes a rede de apoio é um grupo de apoio à adoção. Enfim, jogando aí que né, a gente tem que fazer realmente essa acolhida, esse acalanto. Ana abriu o microfone, fala, Ana. Não, só para somar mesmo com o do Marcelo, eu acho como é tão minoria, né, os casos, ou tão escondidos, eu acho que tornar esse movimento virtual, esse grupo virtual, você amplia, né, a possibilidade de você encontrar e dessas pessoas se acharem e poderem começar a conversar, até mesmo
sobre o que a Tainá falou. A gente precisa deixar de apenas constatar isso e se mover, né? A partir de que você concentra em um grupo que comece a debater isso de maneira mais aprofundada, seja por ser estudiosos, adotantes ou pessoas que discutem, veem a visão do adotado, não sei como é, ou da criança, né, que está na casa de acolhimento, poderia aprofundar a também extrair medidas de como tornar essas adoções mais comuns e menos traumáticas, porque a gente viu um caso em que do primeiro curta em que acabou que a adoção foi cancelada, né? Mas podem existir que elas se mantêm, mas de maneira muito traumática, assim. Alguém já ouviu uma história, né? Muito daquelas adoções meio que existiam assim meio furadas, mas assim, esse aí é porque esse aí foi o adotado. A gente tem, é uma realidade que se mantém, né? A criança, seja com uma deficiência ou com uma característica atípica, né, fora do que se considera normal, né, de maneira geral, e às vezes ela se mantém dentro do seio familiar, mas de uma maneira excluída mesmo. Eu posso dar uma diria assim, uma experiência de já ter visto pessoas falar assim, não era nem uma questão de uma característica típica, eu até diria que era uma danadice infantil, mas notoriamente a pessoa chegar e dizer assim, não, mas é porque isso aí deve ter vindo. Aí eu fiz, não acredito que a pessoa está dizendo isso, né? Mas você imagina isso em um grau em que realmente a criança teria uma situação atípica, né? Uma característica atípica. Então, é muito forte isso. Eu acho que esses grupos permitiriam mesmo a gente ter um aprofundamento, discussão e preparo de todas as partes, né? Da gente. Eu me considero apenas já respondi o formulário de vocês, reforçando aí que tem um formulário no chat, já respondi. E quando fui classificar lá, você é um adotante, um estudante, um profissional? Não, eu sou alguém da sociedade que quero aprender para deixar de falar besteira por aí, de ser uma pessoa mais inclusiva, né? Um olhar mais diferenciado, assim mesmo, dentro da sociedade. Então, eu acho que a gente tem que abrir essas discussões. Marcela aí é o grande incentivador da educação, não à toa, né? Independente do seu interesse, a gente, de alguma forma, na hora que aprende, a gente começa a reproduzir e a se corrigir em algumas falas. Uma coisa que eu queria falar vai um pouco do que Natália apresentou num dos seus primeiros slides, né? Que ela fala do Vygotsky, e o Vygotsky ele é fundante numa mudança de perspectiva sobre a infância, né? E sobre o desenvolvimento humano, né? Ele funda, né? Ou ele acrescenta ao rol de teorias sobre a aprendizagem que pré-existiam, né? Uma marca importante, que é essa marca da interação social, né? Interação social que dá origem à própria teoria dele, né? De aprendizagem, né? Que chama socio-interacionismo, né? Quem quiser depois dar uma lida sobre. Então, ele escreve um livro seminal, né, nas teorias de aprendizagem, que chama-se A Formação Social da Mente. E a teoria que vigorava, né, como predominante, né, até então, é a teoria do Piaget, né, que é uma teoria construtivista, né, que postulava que a criança precisava de para ela, a aprendizagem se dava a partir da maturação biológica, ou seja, dos órgãos. E a maturação biológica, né, isso, obviamente, estou sintetizando um raciocínio, né? Não era só isso, mas, em essência, conforme os órgãos a maturação biológica vai acontecendo, a biologia vai permitindo que, ou seja, a complexidade dos órgãos do controle da motor, a complexidade do controle da fala, né? Isso vai permitindo, e a cerebral, né? A complexidade das conexões cerebrais vai permitindo que aprendizagens mais complexas ocorram, né? Então, a junção dessas duas teorias, né? Potencializou, né, a compreensão sobre os aspectos de aprendizagem, porque não é só mais a biologia,
não é só mais a interação social, né? Desde sempre não era só a interação social, porque Vygotsky acomoda a teoria de Piaget dentro de sua teoria. Mas eu acrescentaria, né, um terceiro componente, né, que não é só biologia e também não é só interação social, mas é também psicológico, né? Ou seja, a forma como os próprios indivíduos assimilam as experiências do ambiente, né, e a forma como eles interpretam tudo que eles recebem. Então, a aprendizagem, né, humana é muito complexa e envolve aspectos que são biopsicossociais. Então, não é só social, nem só biológico. Então, mas um fortíssimo, né, aspecto psicológico. Então, a aprendizagem humana ela é muito complexa, né? Ela é muito complexa. Porque esses três conjuntos de multifatores, eles... eu vou usar um termo que eu li pela primeira vez no filósofo francês Edgar Morin. Eles se interretroagem, porque eles interagem entre si e retroagem uns sobre os outros de forma muito complexa. Então, o Morin ele é um estudioso do complexo, né? E uma criança com necessidades especiais é uma criança complexa do ponto de vista que são muitos fatores que a gente precisa levar em conta no processo de desenvolvimento e aprendizagem dessa criança, né? Acho que o raciocínio que Tainá trouxe, né, com relação ao óculos, que metáfora, né? Não é uma metáfora. Não fui eu, gente, eu vi no Twitter a pessoa comentando. Não tem uma referência. É uma situação, porque até a tecnologia ela influencia no que a gente considera ou não deficiência, né? Imagino que antes do óculos, né, a pessoa que ia perdendo sua visão gradualmente, né, poderia ser considerado um deficiente, né? É até uma discussão na biologia, como é que a gente tem tantos míopes se isso seria um problema? E aí tem toda a discussão de tipo, é este mundo moderno que dificulta, que exige muito dos nossos olhos, enfim, parará, os problemas acontecem. Não considera uma pessoa de óculos deficiente aquelas pessoas que usam aquelas pernas, né, umas pernas bem legais que eu acho que se dobram, se arqueiam, que o povo usa para correr na Olimpíada, né? Será que a gente consideraria hoje, né? Será que não estaria na hora da gente parar de considerar essas pessoas também do ponto de vista da deficiência? Estou levantando umas questões aqui, né? Como analogia essa raciocínio do óculos, né? O que eu queria deixar no finalmente é que existem muitos estudos, né? Por exemplo, falo particularmente na minha área de atuação, muitas pessoas têm o senso comum de que, por exemplo, uma criança com Down não poderia estudar duas línguas, né? Porque isso dificultaria o processo de aprendizagem. E os estudos no campo da neurociência dizem justamente o contrário, né? Que não, tanto crianças com autismo, TDAH, Down e dislexia, né? Veja você, a própria dislexia. Tem estudos, né, que comprovam que não é a dislexia, não é o bilinguismo, né, não é o estudo ou aprendizagem de duas línguas, a exposição a duas línguas que vai fazer, que causa dificuldades. Na verdade, é a forma ou o método, né, que pode contribuir positivamente ou negativamente, a forma como a gente lida, né? Então, obviamente que isso é um assunto muito complexo, eu tenho um artigo escrito sobre isso, inclusive, depois eu posso compartilhar, mas o bilinguismo e a influência do Down, autismo, dislexia e TDAH, tentando entender o que existe hoje de pesquisa e estudo científico hoje e o que é que eles falam sobre o impacto do bilinguismo na aprendizagem de crianças nessa categoria, né? Então, só para a gente entender que é justamente a forma como a instituição de acolhimento lida com essas crianças, a forma como as famílias que têm seus filhos com necessidades especiais lidam com essa criança, que é muitas vezes vítima do desconhecimento, né? Às vezes a gente não se prepara, não estuda,
não corre atrás, né? Eu tenho um exemplo positivo disso daí, que é a melhor amiga da minha esposa. Ela descobriu que tinha filha com Down ao nascer, né? E foi estudar, se especializou em Down, hoje ela é especialista, uma das militantes do Down, e ela hoje, a casa dela é toda alterada, toda modificada, né? Em função de uma mudança de estilo de vida, né? Eu quero pegar essa sua fala rapidinho, porque ontem no Coloca a gente estava debatendo muito o DNA, a biologia, as pessoas que têm medo que a criança venha com condição X, Y, Z, predisposição a coisa X, Y, Z, por causa de uma composição genética desconhecida a ela, alheia a ela. E eu estava me coçando enquanto biotecnologista, porque eu entendo que a maioria de nós, por mais que saiba que eu tenho um tio-avô que teve depressão e uma tia-avó do outro lado que teve depressão, então existe essa possibilidade. Mas a gente desconhece a maior parte das outras. E aí, quando acontece alguma coisa, quando a criança surge com ou com uma deficiência ou com uma predisposição XYZ, é que a maioria das famílias descobre que aquilo existia na família. Ou, às vezes, existia na família do marido, existia na família da esposa, e aí, por algum motivo, aquela condição se manifestou naquela criança por uma combinação, enfim, recombinação genética que aconteceu ali. E aí é só ali que a investigação acontece para descobrir de onde que veio isso. Isso acontece muitas vezes na clínica, muitas vezes, e as pessoas têm esse medo de que não, porque veio de uma família que eu não conheço, todo o caos pode se manifestar nessa criança porque eu não conheço a genética dessa família. Você não conhece a genética da sua família. Você conhece algumas coisas muito frequentes, mas você não conhece, porque os cientistas às vezes não conhecem. Enfim, eu tava me coçando e aí agora esse foi um momento de dizer isso. Porque, como o Marcelo falou, a amiga, né, de Larissa, enfim, né, dá um outro processo, mas ela acordou para essa realidade quando a filha dela, biológica, nasceu e tinha Down. Mas isso pode acontecer com qualquer filho biológico, qualquer condição, como essa ou como outra. Que às vezes aconteceu há 4 gerações atrás e que ninguém tem registro. E que aí vai acontecer de novo. Eu estava assim, e aí agora eu estou aqui de novo para falar. Agora você está mais feliz, né, Tainá? Colocou para fora. Feliz, eu estava engasgada desde ontem. E o interessante como demonstra como a gente não está preparado, né? A gente nunca vai estar preparado. E como é importante a gente se colocar no sentido de aprender, né? Aprender a entender essas condições, né? E, inclusive, ser um vetor da construção de acolhimento, né? Como coloca aí no IGA, no curta, a mãe da criança, ela se coloca sempre no sentido ali de aliviar um pouco a dor do filho, né? E aí, nessa discussão agora, a gente pensa, mas se ela fosse também uma promotora de acolhimento ali naquele momento, será que as coisas seriam diferentes, né? Então, como é que nós adultos, né, a sociedade, ela reconhece essas situações e como é que a gente se coloca nesse sentido da construção do acolhimento, da construção do afeto, né? De diminuir esses obstáculos, enfim, todas essas experiências que são negativas. E aí a gente vem em uma série de redes, né? Os grupos, as instituições, enfim, mas nós particularmente, enquanto entidade civil, né? Enquanto pessoas mesmo, de entender, de quebrar esses mitos, essas crendices, né? Poxa, fulana tem Down, fulaninha, você não vai mais na casa dela, porque fulano tem Down, né? Uhum. Então, eu sou do interior, então, no interior ainda, a falta de conhecimento, a gente se cerca de muitos preconceitos, né? Faz com que a gente se cerque de muitos preconceitos. Então, era muito comum, quando eu era criança, se tivesse dentro daquele núcleo ali da comunidade, alguma criança que tivesse algo diferente, você não vai mais na casa de fulano. Não vai. Não, mas não vai, porque fulano tem isso, tem aquilo, ou foi descoberto que fulano é assim, assado, né? Então, ainda se cerca de muito preconceito esse encontro, né, entre o acolher,
entre criar o afeto, ser vetor de afeto e acolhimento, e esse preconceito da forma com que a gente vai entender o outro, as relações do outro. Então, acho que essas discussões são muito interessantes, e às vezes a gente está tão no dia a dia que a gente não para refletir, né? E aí os curtas, né, os eventos acabam clareando um pouco, epa, peraí, será que eu estou sendo essa pessoa? O que que eu preciso aprender demais? O que que eu preciso me especializar? Ou enquanto mãe de determinada condição, né, de pessoa, ali que eu vou estar ajudando a formar o indivíduo, ou enquanto tia, ou enquanto amiga, né? Então, criar essa rede de acolhimento, ela é Enquanto importante. adulta, né, da questão. Exatamente, exatamente. Então, eu olhei assim para os curtas e quando vocês trouxeram essas salas, eu comecei a refletir também, caramba, de fato, e era muito comum, assim, era tão comum no interior que a gente, enquanto criança, já sabia. Quando tinha alguma coisa, chegava alguma criança na sala que era diferente, já sabia que eu não podia conversar porque minha avó dizia para não conversar. Então, vai se Exato, aí construindo. aprendeu. Exatamente, né? Exato. Então, é um aprendizado que também é ruim, né? Será que essas crianças do IGA que estavam ali brincando naquele pátio, também, será que eles não foram, né? Colocados ali, né? Tem Assim, uma outra também, tem uma outra. Eu ficava reparando na mãe e como, assim, na maior parte do curta, eu entendo que ele estava na cabecinha dele, né? Ele pensando em fazer aquilo, ele pensando que ia dar errado e tal, enfim. Mas eu vejo também a angústia da mãe de não forçá-lo a fazer isso como maneira de protegê-lo de uma possível reação negativa das outras crianças. E aí eu estava pensando muito, estava aqui no fundo, eu acabei mencionando, mas no projeto que a gente tem de atitude adotiva nas escolas, que não é para falar adoção, é atitude adotiva. E ontem no colóquio a gente estava falando também sobre preparar a família extensa, para a criança que vai chegar, para o adolescente que vai chegar. E aí isso vem na forma de um livrinho que você dá para os primos que vão ser mais ou menos da mesma idade, de uma conversa, de um filme que você propõe num domingo em família. Mas como esse preparo também pode ser em N sentidos, não é só para a adoção. Vai chegar uma pessoa nova que não foi concebida pela gente. uhum. Também sobre todas essas questões. Pode ser uma criança com deficiência, pode ser isso, pode ser aquilo, e tudo bem ser isso. E aí eu estava pensando no projeto Atitude Adotiva e em como esses temas são trabalhados dentro do escopo das atividades propostas. Das atividades pedagógicas, escolares, né? Estava pensando na mãe, acuada, de tipo, eu não vou colocar meu filho em contato com essas outras crianças, porque eu não sei como elas vão agir. E eu não tenho como preparar as outras crianças para receber o meu filho, agora que eu estou tendo que cuidar dele. E aí, enfim, como o entorno tem que preparar essas crianças. Tem que, exato. Né? O entorno, né, de todas a gente coloca aí nas escalas, desde da educativo, familiar, o extensivo, né, o núcleo familiar direto, mas o extensivo também, a rede de amigos, enfim. Né, então, a gente, enquanto sociedade, se policiar nessa condição. Muito bem. Mais alguém, gente? Mais alguém quer contribuir, né, abrir debate, o que pensou, o que somou aí ao pensamento nesse sentido, dos pontos que foram discutidos aqui? Marcelo saiu e voltou. Marcos? Não? Natália, pode seguir lá pro final, então. Acho que... Ok, vou retornar aqui. Esgotamos aí nossos anseios, né? De discutir, ampliar os temas. Então, aqui serve para isso também. Gente, eu fiz a colocação ali no grupo da gente, mas vou fazer aqui também, que será muito legal se a gente conseguir elaborar um material para divulgação a partir do Cine, do que a gente falou, para as pessoas ficarem sabendo e também se sentirem, nossa, realmente é um negócio super legal que eu estou perdendo no meu sábado, hoje domingo, mas no meu sábado, enfim. Bem, então, para finalizar, vamos ver, tá, nessa parte aí de construir esse material, né, que a gente tinha visto até os pequenos recordes ali, tinha discutido uma vez, dos vídeos.
E, de toda forma, como a gente sempre fala, sigam a gente lá no Instagram, a gente sempre passa o conteúdo lá, né? A gente passa com antecedência, reforça no dia, marca vocês se vocês quiserem, a gente tá lá sempre bem atuante, né? No @acalantonatal, se vocês ainda não seguem. A gente passa tanto as ações de cine, quanto as ações de grupo de estudo, de papo, qualquer ação que a gente desenvolva dentro da Acalanto ou em parceria com a Acalanto, a gente está sempre lá. E não esqueça de ter um formuláriozinho, tá no chat, não é isso? Para a gente responder, que a gente vai acumulando aí essas informações para conhecer também um pouco mais vocês. Peraí. Eu tenho uma dúvida. É para responder a cada participação ou eu que já respondo uma vez já basta? O ideal era cada participação, só que eu acho que quem já respondeu não vai conseguir de novo agora. Eu estava tentando responder de novo, aí travou para mim. Eu acho que não consegue responder novamente não, Tainá. Certo, tá bom. Então tá respondido já da outra vez. Obrigada, gente. Maravilha. Show, a gente fica muito feliz com as participações de vocês, né? E a soma, né, de reflexões e diferentes mentes, né, que faz a gente progredir nessa temática do acalentar, do acolher, né, de avançar e entender esses conflitos e afetos nessa temática. Então, a gente agradece demais a participação de todos e espera todo mundo, né, na próxima discussão, no próximo Cine. Tainá, a gente já tirou a foto de todo mundo? A gente não tirou a foto. Bota Olha aí, eu lembrei a foto bonito. Hoje. Obrigada, viu? Bota aí no slide bem belíssimo. Quem puder abrir a câmera, abre a câmera. Vai ficar feliz. Ai, ai. Ana Cláudia, Marcelo, você está escutando a gente? Abra a câmera. Eu precisei sair, eu estou no carro agora, dirigindo. Não, ei, volte a dirigir. Pois. Esqueça a câmera, segura o volante. Parabéns para vocês. Cheiro. Vamos tirar essa fotinha no 3. Deixa eu ver se está certinho. Tá certinho aqui. No 3. 1, 2, 3. Pronto. Eu vou colar a cara de vocês do Instagram, quem não abriu a câmera, tá entendendo? Eita. Ameaças. Vou até parar de gravar, para parar de ameaçar. Parabéns a todos, gente. Muito obrigada pela participação. Cheiro, tchau, gente. tenham um bom final de domingo.